que é vice-presidente da cibersegurança Microsoft América Latina, com vocês, Tânia Consentino. Muitas palmas para Tânia Consentino. Bom dia, obrigada. Uma alegria ter você aqui, seja bem-vinda. Muito bom dia, um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Zilda, obrigada, Lúcia, aí, pela organização desse evento brilhante. Bom demais estar aqui de novo com vocês, falando sobre IA e, consequentemente, cibersegurança, porque eu não desvinculo uma coisa da outra. Eu quero trazer mais para vocês o que a IA pode fazer pela Amazônia. E aí tem os riscos e as oportunidades, eu vou focar mais nas oportunidades. Cyber é um risco que a gente precisa ter atenção, mas risco a gente mitiga. A gente falou muito em mitigação, adaptação no painel anterior. E uma coisa importante é falar do que alimenta a IA, né? Qual é a matéria-prima da IA? É energia e dados. E a gente falou, adorei o painel anterior que falou sobre data center. Mais do que alimentar os data centers que vão servir o próprio Brasil, eu vejo que o Brasil podia se posicionar globalmente como um fornecedor de dados e de treinamento de modelos, considerando que nós temos energia abundante, e aí tem todos os seus desafios para ela chegar na sua carga, mas a gente tem sim energia, a gente tem energia renovável. E todos os data centers, por serem intensos consumidores de energia, eles emitem muito CO2. Então, eles precisam ser alimentados por fontes renováveis. Então, eu vejo aqui que o Brasil tem uma vocação que ele precisa explorar e, para isso, precisa planejar. A gente, quando constrói um data center, a gente constrói... É um projeto que dura, em média, 3 anos. E a gente está investindo no Brasil, a Microsoft, 15 bilhões de reais. A gente está investindo com avanço. Eu não tenho carga, vamos fazer um paralelo, de IA, de projetos de IA hoje, mas eu vou ter daqui a 3 anos. Então, ao mesmo tempo que você constrói data center fazendo aposta na frente, a gente trabalha para conseguir esses projetos. E eu acho que é isso que está faltando. Se falou muito aqui que a gente precisa casar. Qual é o descasamento da transmissão e também o nosso sistema de distribuição, que ele não aguenta esse tipo de carga, que são realmente, a gente sabe, hyperscalers estão trazendo data centers gigantes. Então, como que a gente cria, e aí é um plano de Estado, uma visão de data center no Brasil, o que eu quero atrair de investimento e o que o meu sistema elétrico precisa sofrer de reajustes, de adaptações e de investimentos, inclusive adaptações regulatórias, para atender isso. Se a gente não fizer isso, a gente vai perder uma super oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico. A gente poderia, sim, fazer com que o Nordeste recebesse mais investimentos. Os investimentos, o Brasil já está com... São Paulo já tem 40% dos data centers aqui, e os investimentos estão vindo para cá, quando podiam ir para o Nordeste, até em função dos cabos submarinos que ligam o Nordeste, que liga a Europa, que liga os Estados Unidos. A gente podia, sim, ter um footprint bastante diferenciado. Mas você quer tomada de risco, então é investir. Eu não tenho a carga, e por isso eu não faço leilão, e por isso nós temos tendo um monte de gargalos hoje, aqui com geração lá sendo desperdiçada no Nordeste, e aqui precisando de energia. Então, eu acho que esse casamento e entendimento, né, do que negócios a gente quer para o Brasil no futuro e que jogo vai jogar a área de energia, eu acho fundamental para o futuro do nosso país. Mas vamos falar, então, agora de uma inteligência artificial ou de tecnologia aplicada a desenvolvimento econômico e social. Aqui foi falado, a última fala foi sobre isso, garantir que diferentes grupos tenham acesso à energia, e eu não estou falando em bolsa energia, mas sim acesso à energia. E se a gente leva energia a diferentes grupos, a gente gera desenvolvimento econômico, e eu acho que é aí que tira as pessoas da armadilha da pobreza, fazendo não que dá de graça algo para as pessoas, mas gerar desenvolvimento econômico para que elas possam pagar pelos insumos que elas necessitam. E a gente vê a energia no Brasil também de uma forma muito injusta. São poucos, no Brasil praticamente quase toda a população tem acesso à energia, diferente que no mundo a gente ainda tem 675 milhões de pessoas sem acesso à energia. Eram 1 bilhão e 300 há 15 anos, então caiu pela metade. O que é triste nisso?
houve uma desaceleração na eletrificação do mundo, podemos dizer assim, após a pandemia. Então, sem acesso à energia, não existe desenvolvimento econômico. E o Brasil ele é muito desigual. A gente tem uma pequeníssima parte da população que não tem acesso à energia, mas talvez eles estão condenados a ficar nessa situação por muito tempo, se a gente não tiver um olhar intencional para resolver o problema. E essa uma das regiões mais prejudicadas, né, é a nossa Amazônia, porque você tem dificuldade de acesso ao grid, você tem populações espalhadas por toda a floresta, você não tem uma grande densidade geográfica que justifique o investimento no sistema elétrico estruturado. Então, a solução é um distribuído, a solução é solar, mas requer investimento e requer muita intencionalidade. Então, eu fico feliz, eu sempre começo minhas apresentações com esse slide, porque isso aqui é um slide que há 15 anos eu consegui levar energia para a floresta amazônica. Isso foi um projeto com a Schneider Electric, que provavelmente a Milena vai falar mais sobre isso num painel um pouquinho mais para frente. Mas a gente foi testemunha do que levar energia renovável para uma comunidade remota, para uma comunidade isolada, o que trouxe de desenvolvimento econômico para aquele grupo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a gente leva, então, o desenvolvimento econômico sustentável? E por que o sustentável? Porque a gente realmente precisa trabalhar na descarbonização da nossa economia, porque os desafios são enormes. A gente falou muito em geração renovável, a gente tem que trabalhar geração renovável, sim, mas a gente está emitindo, olha só, 50 bilhões de toneladas de carbono atualmente. Então, não basta inserir solar, inserir eólica. A gente tem o BES, precisamos criar realmente incentivos para o desenvolvimento do storage, energy storage. Mas a gente precisa, sobretudo, economizar energia. A melhor energia é a não gerada, é a não usada, porque você não precisa gerar. Mas a gente precisa desenvolver tecnologias de captura de carbono. Então, esse é o grande desafio que a gente precisa hoje. A gente tem vulnerabilidade hídrica, provavelmente entre 4 pessoas até 2050 vão passar por vulnerabilidade hídrica, isso só piora. A gente consome de forma irresponsável e descarta de forma irresponsável, e quarto da população, da fauna, né, no mundo está em risco de extinção até também 2050. Então, o que a gente faz? Ou como a tecnologia pode nos ajudar para endereçar esses problemas? E aí vem o Satya, que traz um pouco da nossa missão de empoderar pessoas e organizações a conquistar mais através da tecnologia. A gente viu que a IA ela pode não só acelerar a nossa missão, mas ela pode fazer isso cuidando do planeta. Então, a gente quer realmente trabalhar a nossa missão, e a gente quer trabalhar a nossa missão de forma responsável. E aí a gente começou a trabalhar muitos projetos de inteligência artificial, que é o novo hype, mas é um hype, a inteligência artificial generativa. Para nós, engenheiros, nós sabemos que isso aí é uma coisa bem antiga, e eu usava já a inteligência artificial nos meus projetos de automação há muitos anos, ou algumas décadas atrás, mas a gente tem algo adicional, e é essa adicional, essa tal da energia, da IA generativa, é que é a grande vilã no consumo de energia. Mas ela traz, todas essas IAs combinadas, elas trazem um potencial enorme de fazer coisas bacanas. E aí a Microsoft criou um grupo de projetos chamado AI for Good, Inteligência Artificial para o Bem, com projetos específicos na área de acessibilidade. E aqui tem coisas incríveis que daria outra palestra para falar de vocês, como IA empodera pessoas com deficiências físicas ou neurodiversas, IA para a Terra, IA para o planeta, IA para causas humanitárias, IA para preservação de patrimônio histórico, e IA para a saúde. E eu vou trazer aqui hoje alguns exemplos de AI for Earth e AI for Health, coisas que são no futuro, eu estou falando do aqui e agora. E a IA realmente ela está revolucionando a forma como a gente produz, como a gente estuda, como a gente tem assistência à saúde ou acesso à saúde, como a gente compra, como a gente vende, como a gente se relaciona. Por isso que é tão importante tratar do tema
da inteligência artificial responsável. E esse também é um outro capítulo, daria uma outra historinha para a gente contar. Mas para vocês entenderem o potencial da IA, eu vou passar um vídeo rapidinho que mostra o que a gente já vinha fazendo, esse não é um projeto tão recente aqui, o que a gente vem fazendo no mundo para a preservação das espécies, e depois eu aterrizo em alguns projetos aqui do Brasil. Vamos ver se a gente roda o vídeo. There are an estimated 90,000 threatened species across the globe. To understand what puts a species at risk, we need to know where are they born, how many survive, where do they go, how far do they go. At Wildbook, we are using an algorithm to digitally tag individual animals, much like a human fingerprint. So this is a new whale shark for science. Yes, and we named it Wilma. Wilma the whale shark. Microsoft AI gives us the building blocks to analyze public streams of photos and videos and identify individual animals in an instant. AI can determine location, date of sighting, migration patterns, and even an animal's social group. And an intelligent agent can contact the contents owner and ask for the missing detail. Microsoft's AI for Good initiative gives us the technology to create a comprehensive view of the planet's biodiversity. In the last 10 years, we've identified 10 times more whale sharks than ever recorded in human history. By leveraging citizen scientists together with researchers, we can form conservation policies. Microsoft AI will help us accelerate our work by empowering people to take action. What we get back is, wow, this is amazing. Então, esse é o potencial da IA. Então, é uma tecnologia que a gente não pode se esconder dela, a gente precisa realmente acelerar e, ao mesmo tempo, trabalhá-la de forma responsável. E aí entra a cibersegurança, e eu quero trazer alguns dados para vocês. Opa, tem que voltar um slide. Deixa eu voltar aqui, mostrando por que a cibersegurança é importante. Porque com a inteligência artificial, da forma como a gente está utilizando essa tecnologia hoje, a gente ampliou de forma substancial o que a gente chama de a superfície de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que as empresas não estão preparadas para isso. E a IA generativa, ela traz para os atacantes, ela traz escala, ela traz velocidade e traz sofisticação. E, infelizmente, a grande porta de entrada ainda somos nós, os humanos, que clicamos de forma inocente num link que vai, ou às vezes num QR Code, que está tratando de um tema que pode parecer importante. Aqui eu trago uns dados estatísticos de ONGs relacionadas a causas ambientais. E olha só o volume de ONGs que foram atacadas e como elas se sentem vulneráveis. 70% das ONGs disseram: eu não me sinto capaz de reagir a um ataque cibernético. E por quê? Né? O que vai o crime organizado? Porque nós estamos falando de crime organizado, tá? A cibersegurança é crime organizado. A Microsoft monitora mais de 1.500 grupos diferentes que provocam esse tipo de crime, sendo 600 crimes de Estado. Então, quando a gente pensa em ONGs e causas ambientais, a gente lida com dados muito valiosos. Dados de biomas, dados de espécies, dados de cultivo. E esses dados são super valiosos para esse tipo de grupo. Aqui, para vocês terem ideia de volume de cyberataque, nós estamos falando de... Só o ano passado, a Microsoft bloqueou 30 bilhões de ataques por senhas, por mês. Isso por mês, gente. A gente está sendo atacado, tem empresas que sofrem inúmeros ataques por segundos. Todos nós, e não importa se a tua empresa é pequena, se ela é média, se ela é grande, ou se é uma ONG, ou se é uma escola, ou se é uma organização de governo. Não existe discriminação quando se fala em ataque. O volume, por isso eu falo escala, ele é massivo. Quem clicar no link errado vai trazer a vulnerabilidade para a sua empresa. E a cibersegurança está entre os maiores problemas de negócio hoje, segundo o Fórum Econômico Mundial. E vocês olham aqui, movimenta hoje 8 trilhões de dólares ano. A gente considera que é a terceira maior economia mundial, quando você vê em tamanho de PIB. E vai chegar a 20 trilhões de dólares até 2030. Fora a escassez de talentos, então aqui
pessoal de energia, porque aqui quando a gente pensa em energia, e para você poder trabalhar conciliação e harmonização de demanda, consumo, distribuição, a gente vai precisar de mais OT, né? mais dado, mais coisas conectadas no nosso mundo elétrico, e todas essas coisas que nós vamos conectar vão adicionar vulnerabilidade ao sistema. Então, como que a gente se protege? Então, precisamos, aqui, todos nós engenheiros da área de energia, precisamos entender como que estamos trabalhando a vulnerabilidade no OT, que esse é outro tema super importante. Mas tudo isso para dizer, temos sim um risco, mas temos formas de mitigá-lo. A Microsoft aqui pode apoiar vocês nessa jornada. Então, não é desculpa para não aplicar IA. Então, vamos pensar em IA como uma coisa boa. E aqui a minha Samaúma, produzida por IA, mostra que o importante, o que a gente quer, na verdade, é manter a floresta em pé. Mas é manter a floresta em pé, levando saúde para a floresta, porque as comunidades isoladas elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso à educação e elas não têm acesso à forma de produção para a geração de renda. E é isso que a gente quer. E começa aqui com o combate ao desmatamento. Há muitos anos eu estive em Brasília, na época com a ex-ministra Isabela Teixeira, falando das NDCs brasileiras, foi logo após a COP15, e ela falou para a gente está tranquilo com o cumprimento das nossas NDCs, porque basta prevenir o desmatamento ilegal. Né? Tem o desmatamento legal, basta controlar o desmatamento ilegal. O que eu te falo, 10 anos depois, nós perdemos o controle do desmatamento ilegal. E a gente faz sempre, dado o tamanho, a extensão da floresta, é algo super difícil de tratar. Então, por que não a gente colocar a inteligência artificial para tentar não só identificar o desmatamento, mas tentar prever a próxima área de desmatamento e aí tentar trabalhar com a nossa mentalidade industrial de forma preventiva ou até que, por que não, preditiva. E aí nós fizemos uma parceria com o Fundo Vale e com o Amazon, onde nós criamos, o Amazon, na verdade, criou o SAD, que é um sistema de alerta de desmatamento, que fica monitorando a floresta através de satélites. Mas esse sistema de alerta, ele vai me dar lá, coloco num site, eu sei as áreas que foram desmatadas. O que nós construímos? Nós cruzamos dados, colocamos esses dados de imagem na nuvem e construímos e cruzamos com outros dados demográficos, com dados sociais e com dados de risco. O Amazon levantou quais são os riscos que podem levar ao desmatamento. E aí criamos um algoritmo que consegue identificar possíveis áreas de desmatamento. E aí o legal é que você cria um heatmap, isso tudo está no site do Previsia, Previsia é o nome da nossa ferramenta, e aí você consegue trabalhar com o setor público para evitar que esse desmatamento ocorra. Então, começa aqui os mapeamentos das estradas, aqui as características do modelo, levantando quais são os aspectos críticos que ou dados críticos que podem nos levar à identificação de possíveis desmatamentos, junto com a inteligência do Amazon, a construção do algoritmo veio deles, com o apoio da Microsoft, e aí a gente colabora com o Ministério Público do Pará, levando, olha aqui, está acontecendo isso, e a correlação, uma coisa muito interessante, a correlação do desmatamento com a abertura de estradas não autorizadas, porque as máquinas têm que passar por algum lugar. Então, quando você começa a identificar áreas abertura de estradas não autorizadas, é porque alguma coisa está acontecendo. E aí a gente começa a colaborar com órgãos ambientais e com o Ministério Público do Pará, que está super ativo nessa parceria com a gente. Mas a gente foi além. A gente pode monitorar, então, desmatamento na floresta, mas a gente também pode tentar identificar a mineração ilegal e desmatamento através de substâncias na superfície, resíduos na superfície dos rios. Aí, junto também com o Fundo Vale, com o ITV, que é o Instituto de Tecnologia da Vale, e com a Microsoft, a gente criou o Fluvius. E o que o Fluvius faz? Monitora rios. Aí ele vai olhar, né, especificamente os rios e vai olhar que tipo de sedimento e que concentração de sedimentos superficiais a gente tem naquele rio. Mesma coisa, imagens de satélites, cruzamento de dados, porque aí a gente sabe aonde esse rio está passando e tem dados aí
de ocupação de terra, de tipo de negócio de extrativismo que está naquela região. E existem também coletas locais. Como que a gente vinha fazendo isso? Pessoas que vão na beira do rio, coletam água e levam para análise. Isso não é escalável, principalmente numa bacia como a bacia amazônica, isso não é escalável e você não consegue ter essas pessoas onde necessariamente o crime está acontecendo. Então, a gente começa a cruzar dados de coletas humanas, físicas, junto com coletas visuais por satélite, criou-se o algoritmo e aí a gente consegue identificar aqui desmatamento, potencial de desmatamento, potencial de mineração, geração de mineração ilegal, contaminação de água, até perda de diversidade. E aí que está a beleza, né, de uma solução que passa a ser escalável. Você substitui o humano e você consegue ir aonde as pessoas não conseguiriam alcançar. E consegue trazer inteligência. Aqui a gente tem o nosso site, que está dentro do ITV da Vale, e você consegue buscar o rio e consegue monitorar ao longo do tempo o que está acontecendo, que tipo de sedimentos a gente está identificando, e aí, de novo, como que eu vou cooperar com agentes públicos para poder buscar quem é o criminoso que está trabalhando naquela região, que tipo de operação que está sendo feito. Uma outra coisa super bacana que a gente está fazendo aqui na floresta amazônica, do lado da Colômbia, projeto Guacamaia. E aqui a gente junta um pouco daquele vídeo que eu mostrei para vocês, que é monitorar a espécie. E aí você monitora comportamento, reprodução, você vai monitorar doenças, você consegue, a gente fala, consegue entender a saúde da floresta. Através da água eu entendo a saúde da floresta, através do monitoramento e deslocamento das espécies, através do canto dos pássaros, eu consigo identificar a saúde da floresta. E a gente colocou aqui câmeras espalhadas numa região aqui da floresta amazônica colombiana, onde a gente fica olhando os animais. E a gente consegue identificar com uma super precisão o tipo de animal que está passando por para aquela área. Se a prisão for de 98% para cima, você não precisa comprovação, uma certificação do humano, se aquele animal é uma capivara, se é uma onça, se é que tipo de macaco que é. Ó, o leopardo deu 100%, então eu não vou precisar que o humano me confirme que ele é um leopardo. Um outro animal com índice inferior a 98%, eu preciso do humano. Mas olha só quantos animais a IA pode reconhecer automaticamente, e aí a gente pode fazer rastreamento de espécies e entender, de novo, deslocamento, reprodução, doenças e criar ações de acompanhamento. Aqui, cantos de pássaros, e a gente chama de bioacústica, e a inteligência artificial reconhecendo que tipo de pássaro está emitindo aquele som. De novo, você consegue entender se aquele pássaro está na região correta, se teve migração, você consegue identificar, e aqui a gente identificou o tucano que está em extinção, então a gente precisa acompanhar esse tucano e garantir que ele tenha condições de reprodução e de sair daquela armadilha da reprodução, porque a gente não quer que um bichinho tão lindo desapareça em poucos anos. Mesma coisa, desmatamento, e aqui o desmatamento é muito parecido com o que a gente está fazendo na Amazônia brasileira, um projeto semelhante na Amazônia colombiana. É sobre isso, gente, é a IA levando soluções efetivas de preservação ambiental, de preservação de biomas e espécies. Mas a gente leva também educação para a floresta. Existe o nosso projeto Connect AI, eu lancei esse projeto antes da IA generativa, mas lancei em 2020. A gente já treinou mais de 5 milhões de brasileiros e a gente está levando esse projeto agora com treinamento em inteligência artificial para a floresta. Aqui a gente levou para os povos do Xingu e a gente começou criando um dicionário da língua deles em português. E meu nome é Rui Possia. Somos indígenas do povo Quincede, da terra indígena Wauí, aldeia Xincati. Somos multiplicadores. Venha com a gente aprender algumas palavras relacionadas à informática. Vamos lá. Então, quem quiser aprender aqui
na linguagem indígena, todos os a parte de Windows, arquivos, storage, o que é AI, mas é como a gente começou a levar educação para eles. No tempo de Schneider, a gente levou educação em sistemas elétricos, porque, gente, tudo começa com energia. Sem energia não vai ter IA naquela comunidade. Mas muito legal de poder levar educação, e a gente está vendo os indígenas trabalharem preservação da cultura do seu povo, desenvolvimento econômico também, através de tecnologia. Vamos falar de acesso à saúde? Então, já falei de preservação ambiental, falei de educação, vamos falar de saúde na floresta. Tem a FAS, que leva as ambulâncias nas áreas que ela monitora. Mas como que você leva a saúde especializada? E aqui tem um exemplo lindo do Einstein, que é um parceiro da Microsoft, mas um exemplo muito lindo que eu não podia deixar de trazer. Como você identifica a leishmaniose, que é uma doença super comum naquela região, causa feridas, úlceras na pele bastante graves, podendo levar as pessoas à morte. Como que você leva esse atendimento especializado para o meio da floresta? E aqui vale mostrar um videozinho muito bacana da área de inovação do Einstein. Um exemplo é o app de apoio ao diagnóstico de leishmaniose, desenvolvido pelo Centro de Inovação e Tecnologia em Manaus. O aplicativo desenvolvido pelo Einstein ele é muito importante, porque, por exemplo, ele traz uma ferramenta onde você tira uma fotografia de uma lesão que é suspeita de leishmaniose e a inteligência artificial vai te dizer se ela é ou não sugestiva de leishmaniose. Esses pacientes, eles vêm de áreas remotas. Então, quando a gente tem uma nova ferramenta tão inovadora que pode dar esse suporte para o paciente, dá uma expectativa bem grande. Aí você vê que a inovação ela está dando espaço e fazendo com que aumente mais as possibilidades de atendimento na área da saúde. Por exemplo, quando ele não identifica, ele dá um falso positivo para pacientes de áreas remotas, ele ainda está ajudando, porque ele está falando para aquele paciente que ele precisa que um médico visualize aquela lesão e faça um atendimento com ele completo. Então vai mostrar que existe ainda assim uma gravidade. E é isso, gente. Você tem a gente fala muito em telemedicina, mas quando você tem uma especialidade, fica mais difícil levar os especialistas para o meio da floresta. E a gente começa com apps tentando fazer diagnóstico ou ajudar médicos em diagnósticos. E eu tenho, na área de saúde, a gente tem uma vastíssima lista de como a IA pode ajudar a identificar doenças, acelerar diagnóstico, ajudar no tratamento, ajudar o médico a atender o paciente de forma com maior atenção, porque você tem uma tecnologia que fica assistindo a sua consulta e depois essa tecnologia auxilia o médico na prescrição. Então, muita coisa bacana disponibilizada hoje para nós podermos levar, de novo, mais saúde, mais educação e até mais desenvolvimento econômico. Mas aqui, o que a gente tem... Opa, voltando para o filme, não. O que eu acho, para concluir, que é bacana de tudo isso? Nada disso seria possível sem energia. A inteligência artificial, uma ferramenta super bacana, super poderosa, que cabe a nós, humanos, decidir como nós vamos usá-la. Então, ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal, depende de nós, essa forma como a gente vai usá-la, mas precisa, para ter IA, depende da gente aqui, da gente disponibilizar energia sustentável. E vamos falar, então, de energia para a floresta, que eu acho que aqui é um outro tema que a gente precisa avançar. Aquele projeto que eu mostrei no início do nosso vídeo, ele é de 2010, gente. E de 2010 até hoje, muito pouco se avançou. A gente ainda tem centenas de comunidades isoladas na floresta amazônica. A gente tem inúmeras comunidades isoladas no sertão nordestino. É só pegar o trabalho do pessoal amigo do bem, que não tem acesso à energia, ou tem um acesso precário com energia através de um gerador diesel por poucas horas por dia. Sem isso, fica muito difícil você ter um desenvolvimento econômico. Então, aqui eu fico super orgulhosa de trazer um projeto da WEG, empresa da qual eu sou conselheira. Foi um projeto aqui, uma parceria da WEG, com a Natura e com a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas de uma ilha lá no Pará, da Ilha das Cinzas, no Pará, onde o pessoal tinha
como a gente tinha naquela comunidade que eu mostrei no início, energia através de geradores diesel, poucas horas por dia, pagando caro diesel e com muita emissão de CO2. Então, o que o pessoal fazia aqui? Essa associação agroextrativista coletava sementes e juntava e mandava para a Natura processar em outro lugar. Agora, com fornecimento de energia renovável, então aqui a gente tem uma energia solar, e para garantir continuidade, resiliência e estabilidade do sistema, a gente tem um conjunto de BESS, né, um Battery Storage, Energy Storage, a gente consegue manter energia para que esse grupo de trabalhadores consiga não só colher as sementes, mas consiga processá-las. E hoje eles vendem, além deles terem energia e terem continuidade no seu negócio, eles podem vender óleo, trazendo mais renda. Então, eles processam da semente, transformam em óleo, e eles conseguem gerar mais renda para a comunidade. Então, é sobre isso, gente. Nós temos aqui a energia como um grande fator de desenvolvimento econômico, por isso que eu fico muito triste ainda ver que mais de 600 milhões de pessoas ainda não têm acesso à energia. A IA como uma grande ferramenta de transformação da nossa sociedade. Mais uma vez, cabe a nós usá-la de forma segura e responsável. E eu estou aqui no meio na Microsoft, ainda falando muito do que a Schneider fez e faz, e WEG, e tantas outras empresas que trazem, que viram aí os catalisadores dessa tecnologia, levando para uma aplicações tão bacana. Então, conto com vocês aqui, mulheres da energia, e homens também, legal ver aqui muitos homens nesse grupo. Conto com vocês para que a gente possa, sim, levar energia renovável, sustentável para todos os cantos desse país, e que sugere muito crescimento, desenvolvimento econômico também para esse nosso Brasil ser o país do futuro. Obrigada, gente. Muito obrigada. Sucesso a todos. Tânia Consentino, mais uma vez brilhando no nosso palco do Congresso Brasileiro Mulheres da Energia, e recebendo também das mãos de Lúcia Abadia um presente, um troféu. Vai lá, Lúcia. Eu tinha que vir aqui falar com ela. Eu já tinha falado com ela ali no bastidor, mas eu sou fã demais dessa mulher. Ela é um orgulho para nós mulheres. Olha a inteligência que essa mulher tem. Olha a capacidade de achar soluções. Quando eu digo que nós somos criadoras de soluções, essa aqui é o exemplo. Olha o quanto de coisa que ela faz. Ela nos orgulha muito, e ela, pela segunda vez, foi convidada e aceitou vir aqui. Eu quero chamar aqui a Zilda, que é responsável por ela estar aqui conosco. Porque foi a Zilda que a convidou no primeiro, foi a Zilda que convidou e ela aceitou. Então, você, para nós, é exemplo. Muito obrigada por tudo. Eu queria pedir para vocês levantar um pouquinho, acender as luzes do celular, porque a Tânia, ela adora fazer uma selfie com todo mundo acesinha as luzes. Lá no outro a gente fez, só que eu quero que mantenha a luz do auditório apagada, tá, gente? Eu quero todo mundo com as luzes acesas, por favor. Lanternas do celular acesas. Lanterninhas. Porque a gente vai fazer uma foto bem legal aqui, uma selfie, que ela mesma que faz, eu amei. Olha só, cadê meus fotógrafos? Tinha que estar fazendo aqui também. Corre, corre. Vamos lá, gente. A gente vai gritar bem alto agora, Mulheres da Energia, tá?